Olá, eu sou a professora Aldenice e hoje nós vamos ter mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. O que foi essa Reforma Protestante religiosa? A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão iniciado no século XVI por Martinho Lutero, em teses que protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, que propunha uma reforma no catolicismo. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como os cinco solas. Como eu já havia falado, a Reforma Protestante ocorreu no século XVI, foi uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana, que acabou dividindo e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacam o luteranismo de Martinho Lutero. Então, a reforma foi uma pregação das indulgências que envolvia vastas somas de dinheiro e de interesses financeiros internacionais. Para Roma, a venda de indulgências tornara-se uma fonte de rendimentos regulares. O que eram essas indulgências? Era a forma de pedir dinheiro em troca de perdão. Então, Lutero revoltou-se, contra essa prática da igreja e pôs em causa a função e o poder do Papa. Apresenta a Bíblia como uma única autoridade em matéria de fé e alma e afirma que a salvação se alcança pela fé e não pelas obras. Portanto, Martinho Lutero foi o grande idealizador da Reforma Protestante contra as práticas de simonia e a venda de indulgências, O que significa essa simonia? Significa o exagero da Igreja Católica em cobrar um dinheiro em troca de perdão. Então, em 1517, Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um documento com 95 teses. O que significa essas teses? Era a proporção que se faz sobre algum tema. Ele era contra a venda das indulgências e no documento ele criticou a autoridade do Papa, mas não pretendeu acabar com ela. Reforçou a perseverança na fé e o arrependimento por toda a vida. Afirmou que os sacerdotes eram apenas meios para comunicar o perdão de Deus aos crentes e que todos deveriam ter acesso a Deus sem intermediários. Por isso, defendia a livre interpretação da Bíblia. Portanto, o Martinho Lutero ele foi praticamente excluído, da Igreja Católica pelo Papa X em 1521. Como também não quis se retratar ao imperador Carlos V, foi expulso do Sacro Império Romano Germânico. Refugiou-se num palácio e traduziu a Bíblia para o alemão. Após Martinho Lutero reivindicar, as novas reformas e criticando a versão da Igreja Católica naquela época, vai surgir outras religiões, que foi uma das principais consequências da Reforma Protestante. A Reforma Calvinista na Suíça, liderada por João Calvino no século XVI, foi um exemplo da influência de Lutero para o surgimento de práticas reformistas contra a Igreja Católica. Posteriormente, destacou-se o anglicanismo, na Inglaterra, promovido por Henrique VIII, que rompeu com o catolicismo. Então vamos falar um pouquinho dessa reforma calvinista, criada por João Calvino, que nasceu na França, onde estudou teologia, aderindo às ideias dos protestantes, foi considerado herege e perseguido pelas autoridades francesas. Em 1534, fugiu para a Suíça, onde o movimento reformista já se desenvolvia bastante. Em 1536, Calvino publicou sua principal obra, onde ele defendia que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno, ou seja, algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Assim era o segmento da religião calvinista, de João Calvino. Bom,
Ao implantar o calvinismo, João Calvino ele colocava os pontos principais da sua religião. A salvação eterna é predestinada por Deus. Pregava o estímulo ao trabalho e a legitimidade do lucro, condenando o desperdício. A prosperidade econômica é um sinal de salvação. Condenava o jogo, o culto às imagens de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas. Então, segundo o calvinismo, as obras não interferiam na salvação eterna, sendo uma vontade divina. Não podendo interferir nessa vontade, cada pessoa deveria viver de acordo com as suas possibilidades, embora o luxo fosse censurado. A acumulação de riquezas e o lucro não eram imorais. Fez muito sucesso com a burguesia, a sua religião. Outra religião, também chamada Reforma Anglicana, foi criada por Henrique VIII, rei da Inglaterra, de 1509 a 1547. Ele era um fiel aliado do Papa, recebendo o título de defensor da fé. Entretanto, uma série de questões o levaram a romper com a Igreja Católica e a fundar uma igreja nacional, a Igreja Anglicana. Então, ele dizia que a igreja era proprietária de muitas terras e monopolizava o comércio de relíquias sagradas. Setores da nobreza queriam apossar-se das terras e dos bens da igreja, e para isso era preciso apoiar o rei, a fim de enfraquecer o poder das autoridades católicas. Além disso, Henrique VIII teve seu pedido de anulação de casamento com a Catarina de Aragão negado. Queria essa anulação pelo fato de Catarina ter origem espanhola, por não ter tido um filho do sexo masculino, e para poder se casar com sua amante Ana Bolena. Ou seja, a Igreja Católica ela condenava o divórcio. Portanto, Henrique VIII ele vai romper com a Igreja Católica e vai fundar o anglicanismo. Bom, essa aula foi para falar sobre a reforma religiosa, né, o protestante, a reforma protestante, né, a crise da Igreja Católica, né, e na próxima aula nós vamos falar da Contra-Reforma, que vai ser a Igreja Católica se defendendo, né, após essas críticas criadas por Martinho Lutero. Eu deixo aqui a atividade do livro da página 77, as questões 1, 2 e 4. Até a próxima aula.